Bom dia a todos. Eu saúdo com a maravilhosa graça e a paz de nosso Senhor, Salvador e Redentor amado Jesus Cristo. Amém. Nosso Deus, nosso bondoso Pai, Ele, pela sua graça, bondade, benevolência, Ele nos concede mais um dia dedicado a que possamos estar na casa do nosso Deus, e Ele nos dá um novo tempo, um tempo de dedicação ao estudo da palavra do Senhor, e a este momento tão prazeroso podermos estar adorando, bendizendo, exaltando, glorificando o seu santo e precioso nome. Antes do estudo, nós queremos dar as boas-vindas ao nosso querido irmão Silvio, que está conosco nesta manhã, amigo do seminarista Jaime. Silvio é da Igreja Batista, membro da Igreja Batista, mas é da família da fé. Seja muito bem-vindo, viu, Silvio, aqui entre nós. Tá bom? Está emprestado, né? Bênção. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos dar sequência ao estudo do Catecismo Maior, e hoje nós vamos entrar numa sessão de perguntas, e já vamos entrar num outro assunto, irmãos? Deixa eu dar aqui um fluxograma, para os irmãos entenderem, como é que está construído aí esse documento da nossa fé. As perguntas de 1 a 5, irmãos, que foram as que nós já estudamos, elas são perguntas introdutórias. Ela trabalha aspectos introdutórios, que são necessariamente muito importantes. Vai trabalhar para o que nós fomos criados, o fim para o qual nós fomos criados, Vai trabalhar muito também a respeito da Escritura Sagrada, As perguntas 6 a 90, ela já vai passar, a partir de hoje, ela já vai passar exatamente a nos mostrar o que este homem, criado por Deus, que ele deve crer acerca do Criador. Nós somos criados por Deus para a sua glória, para o seu louvor, para gozá-lo, ter alegria nele, mas nós somos criados também, irmãos, para crer o que nós devemos crer acerca de Deus. Das perguntas 6 a 90 nós vamos ver exatamente isto. Das perguntas 91 até a 196, aí nós vamos ver o dever que Deus requer do homem. E o que os irmãos lembram, daquilo que nós dissemos, daquele termo latim, credendo é que agenda o que cremos e o que fazemos. A doutrina, ela leva a uma prática de vida. A doutrina certa, ela conduz realmente a uma vida certa. O contrário também é extremamente verdadeiro. Então, uma visão detalhada, a pergunta 1, nós vemos na introdução, princípio supremo. Qual é o fim principal do homem? Naturalmente que ele foi criado para outras finalidades, mas a finalidade principal é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É a finalidade principal. Portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Tudo que fizermos, tudo que envolve a nossa vida, ela tem que ser realmente feita, vivida, vivenciada para a glória de Deus. Tudo mesmo. As coisas mais simples até as mais complexas. Tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Esse é o alvo principal. E eu sei que todos nós sabemos que muitas vezes nós falhamos nesse alvo. Nós falhamos nesse propósito. As perguntas 2 a 5, ela vai trabalhar a doutrina da revelação e das Escrituras. Nós estudamos isso, das perguntas 2 a 5, observando essas questões com respeito à Escritura Sagrada. Observamos isso bem a fundo mesmo. E a partir de hoje, das perguntas 6 até a 11, nós vamos estudar um tema
que na teologia é conhecido por teontologia, tá? Teo, Deus, né? Teo, Deus, e logia, estudo de Deus, o estudo acerca de Deus e seus atributos, tá? As perguntas 6 a 11, então, nós vamos trabalhar exatamente o estudo acerca do ser de Deus e a sua trindade. As perguntas 12 a 90, irmãos, nós vamos estudar sobre as obras de Deus, tá? Aquilo que Deus realmente realizou com a sua criação, ou para o bem da sua criação, especialmente dos eleitos. E aí ela traz um chaveamento, esse tema das obras de Deus. As perguntas 12 a 90, tá? Mas das perguntas 12 a 19, a gente vai ver sobre a criação e a providência. Das perguntas 20 a 90, a gente vai ver aspectos da redenção. Mas dentro desse aspecto da redenção, a gente vai ver das perguntas 20 a 35, o pacto das obras, a queda e o pacto da graça. Tá? Das perguntas 36 a 57, ainda com respeito à redenção, nós vamos ver sobre um tema na teologia conhecido por cristologia, o estudo a respeito da pessoa de Cristo. E nós vamos ver o seu ser e as suas obras também. Ainda no aspecto da redenção, nós vamos ver a respeito da pessoa do Espírito Santo, a igreja e a doutrina da soteriologia. Bom? E das perguntas 91 a 161, aqui no nosso documento do Catecismo Maior, estão colocadas as perguntas relacionadas à exposição da lei moral, decálogo, os 10 mandamentos. Nós já estudamos aqui recentemente. É muito provável que quando chegarmos nessas perguntas, a gente vai dar um salto, tá? Exatamente porque nós já estudamos de forma bem aprofundada. Mas das perguntas 91 a 100, os princípios de interpretação da lei, a 149 a 163, a relação do homem com a lei e os meios de graça, e aí, da 162, perguntas 162 a 177, aí é muito importante, porque nós vamos observar a questão dos sacramentos, a exposição dos sacramentos, e também a questão do pacto das obras, que é, não, perdão, porque está repetida ali, mas não tem o pacto das obras, que é do pacto que foi antes, tá? 165 a 167, batismo, 167 a 177, a ceia do Senhor, e da 178 a 196, exatamente a exposição da oração do Senhor, que é a oração do Pai Nosso. Ok? Então, o esquema do fluxograma do Catecismo Maior é este. Então, os irmãos percebem que há toda uma doutrina sistematizada aí, tá? Os nossos símbolos de fé, eles são a sistematização das Escrituras. O que está composto aqui dos nossos símbolos de fé, exatamente, irmãos, a doutrina das Escrituras Sagradas. Ok, ficou claro, irmãos? Está claro? Então, a gente está começando a pavimentar a estrada, viu? E não vamos desanimar, não. Tem muitos domingos aqui pela frente para a gente estudar. Olha, vocês vão sair daqui expert mesmo, em teologia sistemática, viu? Em doutrina das Escrituras, com a graça de Deus. Que a gente vai exatamente percorrer várias doutrinas, várias mesmo. Bom, com a graça de Deus. Muito bem, hoje nós vamos avançar na pergunta 6. O tema do nosso estudo de hoje é o Deus revelado nas Escrituras. O Deus revelado nas Escrituras. Bom, é lógico que Deus também, Ele se revela à humanidade através da sua criação. Lembra do Salmo 19, né? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? E aí o salmista vai elencando outras questões também. Bom,
Mas hoje nós vamos dar início a um novo assunto dentro do estudo do Catecismo Maior, e já tratamos dessas questões fundamentais, né, especialmente com relação à Palavra de Deus, à Escritura, e hoje nós vamos dar início a um novo tópico, a pessoa de Deus. Como já disse, é o que nós chamamos na teologia de teontologia. Theos, Deus, logia, ou logia, como queiram, estudo, ou seja, o estudo da pessoa de Deus. Vamos à pergunta então, e aí a gente vai avançando naquilo que nós realmente temos para estudar na manhã de hoje. O que as Escrituras revelam sobre Deus? O que as Escrituras revelam sobre Deus? Irmãos, à medida que você vai lendo a Escritura Sagrada, você vai percebendo que existe alguém ali agindo. Muito embora existam livros que não têm o nome Deus, não se refere ao nome Deus, mas ainda assim Deus está agindo. Em todo tempo você vai ver exatamente Deus agindo, desde o primeiro versículo até o último. Você vai ver a pessoa de Deus ali atuando, agindo, presente, de forma direta. Mas o que as Escrituras revelam sobre Deus? Em outras palavras, o que a Bíblia fala com respeito à pessoa de Deus? Então vamos à resposta. As Escrituras, as Escrituras revelam quem Deus é, que é muito importante. Quem Deus é, e a próxima pergunta mostra exatamente isso. Deus é Espírito, infinito em seu ser, com atributos de onisciência, de presença, onipotência, e por aí vai. É mostrando quem Deus é. Se a gente observar bem, o primeiro versículo da Bíblia, das Escrituras, já mostram atributos de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, já mostra a autoexistência. Deus existiu antes de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele. Ninguém criou Deus. Todos nós viemos, por meio de uma concepção biológica dos nossos pais. Ninguém criou Deus. Muito obrigado, presidente. Ninguém criou Deus. Ele é autoexistente. Então já mostra isso no primeiro versículo. No princípio, antes de todas as coisas, Ele já existia. Criou. O ato criatório já mostra que Deus é um Deus todo-poderoso, porque Ele criou as coisas a partir do nada, tão somente com o poder da Sua palavra. Haja e ouve. E aí vai mostrando, a autoexistência, a onipresença, a onipotência de Deus, enfim. Então, revelam quem Deus é. Quantas pessoas há na divindade? E nós sabemos, 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A gente vai estudar mais a fundo esse tema, tá? Não vai se deter agora não, porque é um tema muito profundo, bem complexo. E os seus decretos, o que Deus decretou e como Ele realmente executa aquilo que Ele decretou. Tá? Então, a Bíblia revela isso a respeito da pessoa de Deus. Quem Deus é, seus atributos, seus seios, seus atributos. Quantas pessoas há na divindade, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e os seus decretos, e como Ele os executa. O salmista até diz, nos céus está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Ninguém pode alterar os planos e projetos predefinidos por Deus desde toda a eternidade. Ninguém. O que Ele decretou vai acontecer. E está acontecendo. Tudo. Tem muitas coisas que nos pegam de surpresa. Eu estou até entrando na doutrina aqui. Tem muitas coisas que nos pegam de surpresa, mas nada pega de surpresa Deus.
Deus nunca coloca a mão na cabeça e diz: poxa, Adão pecou, e agora? Não, ele já sabia. Muito bem, irmãos, então a resposta à pergunta é exatamente esta posta aí. Queridos irmãos, até aqui está claro? Ficou alguma dúvida tanto do fluxograma, né, que nós vimos, quanto à pergunta 6 e a resposta à pergunta? Alguma dúvida, irmãos? Podem falar, nós estamos aqui para aprender juntos também. Podemos prosseguir? Então vamos lá. Vamos para a compreensão do assunto então. Faltou esse detalhe aqui, né? Apesar de que a gente vai tratar mais à frente. A Bíblia, ela menciona o fato de que Deus se revelou ao mundo através da natureza, né? Como já dissemos, né? Tudo que vemos aí, né? A natureza criada por Deus revela que existe um Deus, existe um ser que criou todas as coisas. As coisas não vieram do nada, irmãos, não foi através de uma explosão, não. A explosão destrói, não constrói. Revela através da natureza e no coração do homem, aquilo que já dissemos, né? Os sensos divinatis, o senso da divindade no coração do homem. Deus já criou o homem com esse chip no coração dele, o senso de um ser superior, e que essa revelação natural testemunha a sua existência. Mas, além dessas referências da revelação de Deus na natureza, a Bíblia, ela não procura provar a sua existência. A Bíblia não está preocupada com isso não, irmãos. Em nenhum momento você vai ver realmente a Bíblia escorrendo, tentando provar ou comprovar a existência de Deus. Ela já inicia pressupondo que Deus existiu antes de todas as coisas. Tanto é que ela diz: no princípio, no início de tudo, antes de todas as coisas, criou Deus, que já existia. E ela não vai procurar comprovar a existência de Deus. E nós temos isso pela fé. Pela fé. A pessoa pode chegar para você e dizer: me prove. Fé. É fé. É pela fé. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente também. A Bíblia, ela não apresenta em nenhuma parte nenhum argumento formal que prove a existência de Deus, isso que acabamos de dizer. Em vez disso, ela já começa em seu primeiríssimo versículo assumindo a existência de Deus e vai adiante falando sobre a natureza, o seu caráter e as suas obras. Bom, então a Bíblia, ela começa exatamente testificando, né? Claramente que Deus existe antes de todas as coisas. E a partir disso, ela vai mostrar que Deus é o Criador de todas as coisas, o mantenedor de todas as coisas, e que Ele vai executando os seus decretos, inclusive o seu plano de salvação aos eleitos, aqueles a quem Ele realmente predestinou antes da fundação do mundo. Está claro isso, irmãos? Muito bem. Vamos caminhar um pouco mais. Vamos agora para a compreensão do assunto desse tema, o Deus revelado nas Escrituras. Conforme a resposta da pergunta número 6, a revelação de Deus nas Escrituras, ela está baseada num simples tripé, em 3 coisas fundamentais. Você sabe que é um tripé, né? Se uma parte, por exemplo, de um tripé desse aqui, eu não vou nem encostar, mas se uma parte é retirada, o que vai acontecer? Vai cair. Então é fundamental esse tripé. A gente não pode eliminar nenhuma dessas partes aqui não. Todas elas são importantíssimas. E a revelação de Deus nas Escrituras está baseada num tripé, 3 coisas fundamentais: a pessoa de Deus, quem Deus é, o ser de Deus, as pessoas da Trindade, né? E por fim, os decretos de Deus. Portanto, primeiro, quem Deus é. Segundo, né, que esse Deus, ele se relaciona com a Trindade. O Deus Pai se relaciona com o Deus Filho e com o Espírito Santo. Eles se relacionam entre si.
é uma pessoa só, é confuso mesmo, viu? Mais à frente a gente vai estudar sobre isso, tá? E também como Deus decreta todas as coisas. Falar sobre Deus, irmãos, é falar sobre a sua existência. É interessante notar que a Bíblia, ela não tem nenhum interesse em provar a existência de Deus, pelo contrário, ela parte do pressuposto desde o seu início que Deus existe. Ela diz desde o início: no princípio criou Deus os céus e a terra. Tá? Então, as Escrituras e os seus autores não se preocupam em provar a existência de Deus. Irmãos, a Bíblia, ela não é um livro, irmãos, de ciência. Ela não foi dada para que a gente fique fazendo ciência na teologia. E nem é um livro de cronologia. Tá? Não é. A Bíblia é um livro de teologia, que fala sobre Deus e que fala que este Deus tem um plano de redenção. É sobre isso que a Bíblia fala. Ela fala sobre Deus e ela fala que este Deus ele tem um plano de redenção. Os irmãos devem se lembrar que nós falamos no domingo passado, de que o principal assunto da Bíblia é exatamente a história da redenção. E aí vimos aquele guarda-chuva, o guarda-chuva da teologia. Nós temos várias histórias, essas histórias estão interligadas, elas estão amarradas umas às outras entre si, e debaixo de uma grande história, de um grande elo, que é chamada exatamente a história da redenção. E nessa história da redenção, sim, terminar de estudar. Acho importante, assim, para os irmãos visualizarem, entender um pouco desse contexto que às vezes a gente fica tentando provar que Deus existe, que não existe, né? Se a gente pensar, por exemplo, esse próprio começo, de Gênesis, a gente imagina Moisés falando para um povo quem era esse Deus, que de fato eles estavam vendo na forma de uma coluna de fogo, testemunhando vários eventos sobrenaturais. Então a questão Deus existe, para aquele povo não fazia sentido nenhum. Com certeza. Eles estavam caminhando com Deus ali, literalmente. E às vezes a gente pensa, a Bíblia tentando explicar para nós nesse século presente, com todas as tecnologias que existem. Não, no seu contexto original é Moisés diante de um povo, diante de uma coluna de fogo, diante de Deus se manifestando de diversas formas teofânicas, Para aquele povo a pergunta Deus existe não fazia sentido nenhum. Era mais, explique como é isso, Aquele povo cheio de deuses, aquele povo vários anos no Egito, cheio de ideias na cabeça, e Moisés trazendo isso de uma forma bem contextualizada no tempo deles. Isso ajuda a gente a entender melhor o propósito ali do Deus que é descrito ali por Moisés e Gênesis, e depois para o povo judeu todo ao longo da Escritura. Esse povo cria em tudo que o povo de Israel já cria naquele tempo. Na verdade, a grande luta de Moisés com o povo foi a idolatria e a murmuração. Era um povo muito idólatra e era um povo que vivia reclamando de barriga cheia. Deus mandava o maná e o povo reclamava. E ainda hoje é assim. Mas de fato, aquele povo realmente não precisava desse pressuposto. Não necessitava. Mas hoje em dia, infelizmente, alguns são como Tomé. Eu só creio vendo. Só que a gente não pode observar a crença na pessoa de Deus através de uma visão com os nossos olhos naturais, pelos olhos espirituais da fé. Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. É isso mesmo, cara. Ok, irmãos, mas vimos na semana passada, que nós temos todas aquelas histórias amarradas e o grande elo está debaixo delas a história da redenção. Nessa história da redenção, nós temos a criação,
Nós temos a queda, nós temos a redenção e nós temos a consumação de todas as coisas. Deus criou todas as coisas, inclusive os nossos primeiros pais. Eles caíram, a queda, irmãos, acabou com tudo. Tudo mesmo. Deus redimiu por meio da pessoa de Cristo Jesus, e um dia nosso Deus ele vai consumar. Ele vai realmente estabelecer novos céus e nova terra. E ali iremos habitar com ele na glória celestial. E tudo isso que nós estamos experimentando nesse mundo caído, isso vai passar. Embaixo desses 4 pilares, ou seja, Deus criou todas as coisas, o homem caiu em pecado, Deus redime esse homem, Deus vai consumar todas as coisas. Então, a Bíblia, irmãos, ela parte exatamente desse pressuposto, tá? De que Deus existe e ela não está preocupada em discutir a existência de Deus. Isso precisa ficar bem claro para nós. Bem claro para nós. Eu até indico um livro do Marcus Edelin, Fomos Planejados. Excelente. Uma obra excelente mesmo. Graças a Deus, Marcus Edelin é um cientista presbiteriano, tem sido um homem de Deus, um instrumento de Deus, usado por Deus. Eu diria até que ele é discípulo de Adolfo Lourenço. Tem sido realmente um homem de Deus para trazer esclarecimentos sobre essas questões, da ciência, da existência de Deus com base na Escritura. Ok, irmãos? Até aqui está claro, irmãos? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Se não há, nós vamos caminhar. Dito isso, irmãos, então, assim como é uma questão de fé, acreditar que as Escrituras são a palavra de Deus, em última análise, irmãos, é uma questão de fé. Eu disse isso na lição anterior, Nós não temos, irmãos, os escritos originais de Moisés, de João, de Paulo, de Isaías, de Jeremias, outros mais. Nós não temos os escritos originais. Não temos, Mas nós cremos pela fé que aqueles homens, eles escreveram a palavra de Deus, E de fato escreveram mesmo, e que essa palavra chegou até nós e chega até nós de maneira inspirada, de maneira inerrante, de maneira infalível, atravessando aí séculos e séculos. Então, é uma questão de fé. Acreditar que as Escrituras são a palavra de Deus. É uma questão de fé. De fé. Da mesma forma, se eu posto aí, é uma questão de fé acreditar que há um Deus Criador dos céus e da terra. É simples assim, irmãos. É uma questão de fé. Não é de agora que o homem tem procurado negar ou provar que Deus existe. Essa ideia do ateísmo, irmãos, não surgiu a partir de Darwin. A verdade é que ele foi um grande posicionador, tentando mostrar que o homem veio do macaco, e por aí vai. Mas na verdade, bem antes de Darwin, já existia realmente, já havia muitos céticos, muitos agnósticos, muita gente que não acreditava na existência de Deus, muita gente mesmo. E muito bem afirmou o salmista, Salmo 14, diz o insensato, o tolo, no seu coração: não há Deus. Não há Deus. A palavra insensato aqui, a melhor tradução é tolo. E o apóstolo Paulo afirmou categoricamente que o homem tenta de todos os modos sufocar e negar essa grande verdade. Texto de Romanos, depois mais à frente a gente vai ver. Portanto, irmãos, sempre haverá tentativas por parte do homem que não tem o temor do Senhor. Sempre haverá tentativa do homem, por parte do homem, de tentar negar e sufocar a verdade com respeito à existência de Deus. Irmãos, eu creio que nós temos professores aqui, gente da área da ciência,
professor de universidade, que sabe que convivem com isso. Alunos na faculdade, na escola mesmo. Eu lembro que uma filha de um presbítero, ela foi fazer uma prova, adolescente ainda, criança, se não me engano, não lembro a idade dela, mas falava exatamente sobre a origem do universo. E na cartilha da escola dizia exatamente que foi através da evolução. Ela respondeu da seguinte forma: segundo o conceito da cartilha da escola, o mundo foi criado através de um processo de evolução. Contudo, segundo a Escritura, o mundo foi criado através... Bela resposta. Belíssima resposta. E ela não deixou de responder corretamente, porque ela deu as duas correntes. Só que ela não se posicionou. Ela não se posicionou porque ela saberia que realmente a professora iria contra ela. Ela evitou esse combate, esse confronto. Irmãos, olha como tem sido difícil, viu? Como tem sido difícil. Viver num mundo que cada vez mais quer sufocar exatamente, irmãos, a Escritura. E isso vai se intensificar cada vez mais. Cada vez mais. Por isso que desde a tenridade é muito importante, irmãos, nós mostrarmos para as nossas crianças, como Deus criou todas as coisas e o processo, de como se deu essa criação. No primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, ele descansou. É muito importante nós explicarmos. Pois não, presbítero? Aqui, muitas vezes o mundo sufoca a existência de Deus. Sim. Deus existe. Mas muitos podem dizer que mais um é religioso. Buscar Deus, mas essa busca não é uma busca verdadeira. É justamente por saber, ter a condição do pecado não cair, e Deus tenta buscar um Deus conforme a sua vontade. Minimizar o peso da consciência. Tentar se reconciliar com os seus frutos. Então, essa ideia mas não é religioso, não, mas ele busca de forma correta Deus. Essa busca por uma mera religiosidade, presbítero, ela não produz frutos, ela não é uma fé salvífica. Não é. Ele busca simplesmente por uma curiosidade. Tem muita gente que conhece muito de Bíblia, mas não se relaciona com o Deus da Bíblia, com o autor da Escritura. E Deus condena essa busca por curiosidade, porque nós precisamos buscar conhecer a Escritura e o autor dela exatamente para glorificá-la. À medida em que nós conhecemos a Deus e a sua palavra, nós vamos glorificando cada vez mais este Deus, e produzindo frutos, porque à medida em que nós conhecemos o modo como Deus se revela na palavra e a sua vontade, nós vamos condicionando a nossa vida para viver conforme a vontade de Deus e para a glória e louvor do seu nome. O homem sem o temor de Deus, ele não faz isso. Ele pode ter até muito conhecimento de Deus e das Escrituras, mas esse conhecimento não leva a uma vida de prática da Escritura, da vontade de Deus. Então, esse tipo de conhecimento é um conhecimento que Deus condena. Deus não aprova. É o que está lá em Tiago, sobre a sabedoria demoníaca que nós estudamos. Isso. Compara a sabedoria celestial, que leva a obras de justiça em paz, e a sabedoria demoníaca, que leva a contenda, que leva a questionamentos que não visam glorificar a Deus. Com certeza. Eu gosto muito daquele filme, que foi um livro, mas era um filme. Parece ser filme de adolescente, mas não é. Deus não está morto. Gosto da forma como aquele rapaz é confrontado e ele realmente mostra ali aos professores, aos alunos ali na faculdade, naquele ambiente difícil, hostil, e ele mostra realmente como de fato Deus, ele existe.
E a Bíblia realmente não se preocupa com provar isso. Sim, nisso. Pastor, e essa questão da evolução que o senhor falou, né? Isso também é um dilema que é enfrentado pelos professores. Né? Inevitavelmente, em um momento desde quando eu comecei a ensinar, chegou para mim uma disciplina de genética e evolução. Então eu tive que dar disciplina, mas eu deixei bem claro que aquilo que eu ia apresentar era uma teoria e que não necessariamente refletia a minha opinião. Perfeito. E às vezes no final da aula, os alunos gostam, né, de saber a opinião do professor, isso também relacionado a aborto, que eu dou aula de embriologia, né? E eu digo, ó, se vocês querem saber minha opinião, no final da aula a gente fica aqui, depois da aula e conversa. Então muitas vezes os alunos ficavam após a aula e perguntavam a minha opinião pessoal, e aí eu começava a falar, né, sobre a minha, de fato, o que é que eu acreditava, né, mas que desde a faculdade eu sempre tive que me deparar com esse tipo de situação, de professor chegar na sala e dizer assim, tem alguém aqui que não acredita em evolução, né? Se tivesse pessoa tem que ser reprovada. Não existe biólogo que não acredita em evolução. Então, desde a época da faculdade, né, a gente tem que lidar com esse tipo de situação e como professor eu também tive que lidar com esse tipo de situação. E eu acho importante que os pais eles tenham essa atenção, né, de orientar os filhos, não só em relação a ensinar sobre a criação, mas também falar sobre a teoria da evolução, que é uma coisa que eles vão se deparar na escola. Então é muito melhor que eles aprendam primeiro em casa, ou tenham uma primeira explicação em casa, do que os pais deixarem apenas na responsabilidade da escola, né? Porque esse aluno ele vai receber uma orientação bem enviesada já do que ele tem que acreditar. Perfeito. É isso mesmo. É muito importante a gente imprimir desde cedo, né, na mente, no coração também das crianças, né, as duas teorias, mas mostrando exatamente a que é verdadeira. E, irmãos, tenhamos muito cuidado, porque tem filmes hoje infantis que vão exatamente desse enredo também, viu? Muito cuidado. É interessante, né? Que antigamente era a cegonha, né? A cegonha veio voando. Ai, não, ensine o seu filho, é uma concepção biológica, né? Cuidar, um jeito. Mas a gente precisa mostrar. Não precisa mostrar. Porque senão, irmãos, eles vão aprender fora. E vão aprender de forma equivocada, errada e pecaminosa. Lembram? Doutrina gera vida. Então, é dever. É tarefa. Não só da igreja. Os pais não podem delegar e delegar. É tarefa dos pais. A igreja faz isso também. Tá? Mas a igreja ela dá um suporte naquilo que ela já tem recebido dentro do lar, dentro de casa. Ok? Muito bem. Vamos avançar aqui. Portanto, os cristãos, eles não precisam trabalhar para provar a existência de Deus. Assim como um leão não precisa se defender com ninguém. Irmãos, você já viu um leão precisar de alguém para se defender? Você vai lá, né? Lá na África, né? Lá. Aí você vê um leão lá batido, indefeso. Você acha que ele precisa de defesa? É alguém para defendê-lo? Não precisa não. O instinto dele é atacar. O instinto dele é devorar. Ele devora a presa mesmo. Não precisa de ninguém para defender ele. O peso de provar a não existência de Deus recai sobre aqueles que negam essa verdade. É claro que aqueles que se declaram a Deus o são na teoria, porque na prática eles acreditam em alguma coisa acima deles. Tais pessoas são ateus teóricos, mas não práticos. Já foi dito que se alguém se diz ateu, até o momento em que o avião estiver em plena queda, com toda certeza. Meus irmãos, vamos lá, pensa uma pessoa que se diz, que se declara ateu. Está dentro do avião.
e o piloto diz: aperta os cintos, e o piloto sumiu. Aperta os cintos, irmãos, que nós estamos realmente numa queda súbita. Irmãos, esse cidadão, sabendo que aquele é a iminência do último momento do seu respirar de vida, do fôlego de vida, e irmãos, eu tenho certeza que naquele momento ele vai invocar o Deus. Não tenho nem dúvida. Não tenho nem dúvida. Ele vai invocar. Interessante, lá em Jonas, né? No livro de Jonas, quando estava lá, grande tempestade, o que os marinheiros fizeram? Invocaram o seu Deus. Os marinheiros invocaram o seu Deus, e Jonas não invocou o Deus, né? Verdadeiro. Interessante que a partir dali, Jonas já começou a evangelizar, mesmo sem querer. Exato, verdade. E quando ele invocou o seu Deus, os marinheiros conheceram o Deus verdadeiro através daquele evento. Ok, irmãos. Então, essa é uma grande verdade. Portanto, quando seguimos a Bíblia e já começamos reconhecendo a existência de Deus, como ela o faz, então todos os fatos do universo convertem-se em argumentos em prol da existência de Deus, pois não existe um único fato que não possa ser melhor explicado pelo reconhecimento de que ele existe. Irmãos, paremos para pensar aqui o seguinte. Vamos pensar aqui, por exemplo, nas leis do universo, nas leis desse universo. Pensemos no macro, depois no micro. Pense nesse vasto universo. Pense nesse sistema solar. Pense comigo aí. Você tem aquela série de planetas, né? Todos eles bem organizados, todos eles girando em torno do Sol, todos eles girando em torno de si mesmo, todos eles girando numa frequência perfeita, todos eles girando lá numa sequência, né, de rotação e translação. Isso a gente aprendeu lá. Tudo bem sincronizado, irmãos, né? Cronologicamente perfeito, mostrando para nós que se a Terra estivesse muito próxima do Sol, nós estaríamos fritos, e se ela estivesse muito distante, nós estaríamos congelados. Aí você começa a pensar nessas leis que regem o universo. Todas essas leis. Como o nosso planeta, irmãos, é uma coisa que funciona de forma perfeita. Você tem os polos gelados, você tem as regiões mais quentes, você tem as águas que têm os seus limites, você tem as estações. É uma coisa incrível, incrível, como tudo funciona de forma perfeita, tudo muito bem orquestrado, irmãos, de forma harmônica mesmo. E aí, irmãos, a gente para e pensa um pouquinho que essa nossa criação, ela vai revelando a beleza do Criador. A beleza, irmãos, tanto nas coisas grandes quanto nas coisas pequenas. Por exemplo, o nosso próprio corpo humano. Irmãos, a gente vê como esse corpo ele é constituído, irmãos, de maneira perfeita. Perfeita. É lógico, né? Com o tempo ele vai se desgastando, os cabelos vão caindo, né? Os joelhos vão ficando trôpegos, né? Vai se desgastando mesmo com o tempo, né? A gente vai tendo problema de vista, com isso, com aquilo. Mas, irmãos, o nosso corpo é criado de maneira perfeita. Você pensar que você tem um cérebro ligado por neurônios, né? E você pensar que todos os seus movimentos, eles estão ligados a esse cérebro. Isso é algo perfeito, irmãos. Você imaginar assim que um som externo, ele entra por essa fissura que a gente chama de ouvido, né? A gente chama de ouvido, e a partir desse som externo você tem uma informação,
Irmãos, isso é algo incrível. Incrível. Como o simples fato de você ingerir um alimento, irmãos, e aliar todo aquele processo biológico, né? E aí, irmãos, alguém acreditar que tudo isso veio de uma explosão, isso é muita ignorância, irmãos. Isso é muita tolice. Muita. Por isso o salmista diz o insensato no seu coração: não, Deus é insensato, é tolo. Irmãos, olhar para uma natureza tão bela como essa, irmãos, as praias, os rios, as montanhas, os vales, né? Irmãos, não acreditar que tudo isso veio das mãos do Criador, irmãos, precisa de muito mais fé para acreditar que tudo veio de uma explosão do que para acreditar que veio de um Deus Criador de todas as coisas. Não tem como, irmãos. Vanessa, por favor. E até o processo de envelhecimento, que aos nossos olhos às vezes parece algo negativo, Isso. é algo natural, determinado, né, geneticamente, inclusive, já. Com certeza. E é necessário, né, para que o ser humano cumpra o seu ciclo, né? Assim Sem como todos os sombra seres de vivos. dúvida. Ninguém nasce igual ao Benjamin Button. Vai nascendo velho, depois vai ficando novinho, né? Não, o processo, o ciclo da vida é exatamente isso. Nós aprendemos desde o início, né? O ser humano nasce, cresce, né? O que mais? Ele se desenvolve, né? Procria, envelhece e morre. Esse é o processo biológico. Ok? Interessante que a criação de Deus é assim também. Os animais de estimação são assim. Um processo natural, mas isso aí é algo belo. Veio de um Criador inteligente. Tá? Isso não vem de explosão, não, irmãos. Tá? O macaco é inteligente, sim. Né? É esperto. Tá? E interessante que uma vez estávamos só permitam, tá? Por favor. Estávamos no zoológico de Manaus, né? Os seminaristas lá, os pastores, e o macaco tomou mesmo o lanche dos nossos colegas lá. Tomou e correu. É esperto mesmo, mas irmão, creio que a gente evoluiu um ser desse. Ignorância. Não tem como. Fomos criados por um Deus que nos planejou, como diz Marcos Evelyn, fomos planejados por um Deus sábio, soberano. E não apenas Ele nos criou, mas Ele determinou. Todos os nossos dias foram escritos e determinados por Deus, quando nem existíamos ainda. Todos os nossos dias. Para o louvor da sua glória. Isso, presbítero, com toda certeza. Para o louvor da sua glória. Então, irmãos, isso deve trazer para nós assim, uma exultação da majestade desse Deus e um descanso e refrigério no nosso coração. Porque nós estamos nas mãos, nas melhores mãos, nas mãos daquele que nos criou e que conhece todo o nosso aspecto emocional, as fragilidades emocionais, e que conhece também as fragilidades do nosso corpo em todo, e que cuida de nós em todo o tempo. Então, alguém acreditar que todas essas coisas veio de explosão, isso é uma ignorância, irmãos. Se precisa, como eu disse, muito mais fé que esse vasto universo veio de explosão do que acreditar que veio por meio de um Criador todo-poderoso. Mas fato é, para finalizar essa parte aqui, que nós não temos que provar que Deus existe. Torno a dizer, é uma questão de fé. Fé. Uma questão de fé. Até aqui está claro, irmãos? Alguém mais quer considerar alguma coisa? Até aqui está claro? Claro mesmo, irmãos? Isso. Muito obrigado. Isso. Obrigado por lembrar isso mesmo, presbítero.
Não. E de fato, isso não vem de nós mesmos. Né? É dom de Deus. É Deus quem realmente coloca em nós. Tá? Essa fé, ela é colocada por Deus. Claro que o Espírito Santo, se relacionar-se com Deus, com a sua palavra, a gente vai abrangendo o desenvolvimento dessa fé. Tá? Mas sempre é Deus atuando. Sempre Deus quem vai atuando. Tá? Formando, né? Dilatando essa fé. Muito bem, meus queridos. Vamos para a fundamentação bíblica. Vamos partir para a fundamentação bíblica. Primeira coisa, irmãos, acreditar na existência de Deus, em última análise, é uma questão de fé. Vamos abrir as nossas Bíblias aí, em Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, verso 6. Hebreus 11, 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e esse Deus, Ele se torna galardoador, abençoador dos que o buscam. Portanto, irmãos, para se aproximar de Deus, é necessário, é preciso crer que Ele existe, como diz o texto aqui. E para isso precisa de um elemento importantíssimo, que Deus mesmo coloca na mente e no coração do homem. Esse elemento chama-se fé. Fé significa a convicção da verdade de algo. Você é convicto disso, tá? A convicção da verdade de algo. Assim, ou assim sendo, né? Para que a gente possa se aproximar de Deus, você precisa estar convicto de que Ele existe. Que Ele existe. É o que já colocou lá a questão dos nossos irmãos lá em Israel, peregrinaram a lei com Moisés. Eles já eram convictos na existência desse Deus, e Deus caminhava com eles através das teofanias, mostrava ali presente com eles. Tem um cântico que a gente por vezes entoa, que diz o seguinte: ao Deus eterno, imortal, invisível, mas Ele é invisível, Ele não tem corpo, Ele é espírito. O espírito não tem corpo, mas Ele é real. Ele está aí, Ele se faz presente aqui. Ele é real em nossas vidas. Nós experimentamos a sua presença conosco, o seu socorro, o seu auxílio, a sua disciplina, por vezes também. Nós experimentamos esse Deus. Ele caminha conosco todos os dias. Ele é invisível, mas Ele é real. Totalmente real em nossas vidas. Então é necessário o elemento da fé. Voltando aqui, avançando um pouco mais. Isso não quer dizer, evidentemente, que não haja o elemento da intelectualidade. É claro que não, irmãos. A fé cristã, ela não é um tiro no escuro. A fé cristã, irmãos, não é você realmente andar sobre uma corda bamba, um penhasco, com uma venda nos olhos. Isso não é fé, irmãos. Isso é loucura. A nossa fé não é uma fé tola, não é uma fé infantil. Não. É uma fé racional. É uma fé racional. A gente crê que Deus existe
Porque a Bíblia diz que ele existe. A Bíblia mostra que ele existe. Portanto, é uma fé pautada, baseada, fundamentada, alicerçada nas Escrituras. Nas Escrituras. Então não é uma fé tola. Aliás, tem uma frase, né, de um teólogo, ele diz que Jesus ele morreu, que Jesus ele realmente morreu para salvar os nossos pecados e não para remover a nossa intelectualidade. A fé é racional. Ela é racional. Tem um livro, não sei se é de John Stott, não lembro. Penso, logo existo. Algo assim, eu não lembro bem o tipo. Creia também pensar. Isso, esse mesmo. Creia também pensar. Creia também pensar. Eu penso logo existe, não fala de um filósofo. Creia também pensar. Creio também pensar. Eu nunca li esse livro, eu apenas folheei em uma livraria, mas parece ser bem interessante. Eu não sei se é de John Stott. John Stott, né? Pronto. E eu creio também pensar. E ele vai mostrando lá que a fé ela é racional mesmo. Ela é racional. Ok, irmãos? Então, por outro lado, negar a existência de Deus, mesmo diante da sua revelação, na criação e no coração. Tocamos essa tecla bastante, né? Lições anteriores, afirmando que Deus se revela tanto no cosmos, né? Na criação, quanto no coração do homem. Essa ideia da existência de Deus, ela já é intrínseca no coração do homem, assim como era também na época de Moisés. Sim, já. Acho importante, sim. Trilha também pensar. Eu acho que é um pouco do que a gente está fazendo aqui, né? Isso. Não é o pensar vazio, porque pensar vazio as pessoas também pensam. Não é que realmente é a fé e a razão. É uma razão que é fundamentada na fé. Mas quando a gente olha para essa fé, tem que fazer sentido para nós. Às vezes, uma forma das falsas igrejas, falsos mestres manipularem as pessoas, dizerem coisas que não faz sentido nenhum biblicamente e passar aquilo como se fosse uma verdade que os seus fiéis têm apenas que crer. Isso, eu acho que isso não é um caminho, isso é um caminho de manipulação. Eu acho que nosso papel como mestre da palavra e da igreja também é olhar para a nossa fé, para como a gente age, mas encontrar uma razão para isso. E essa razão ela vem do nosso estudo da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que fazer sentido para nós e de uma certa forma é o Espírito Santo que dentro de nós trabalha para que ao ouvirmos a palavra de Deus ela faça sentido para nós. Se nós vimos para a igreja, ouvimos uma coisa e não sabemos explicar porque nós cremos ou não sabemos direito o que nós cremos, nós temos a necessidade de correr e buscar entender melhor a nossa fé. Acho que é isso que faz quando para estudar a palavra de Deus. Claro. E deve levar isso mesmo. E aí entra no ponto do presbítero, né? Não é por uma mera curiosidade. É exatamente para buscar conhecer mais a Deus, passar a glorificá-lo ainda mais. Esse é o alvo. E a Bíblia manda a gente estar pronto, né, para poder também explicar Sim, a razão da nossa fé, com certeza. Com toda certeza. E cada vez mais a gente vai precisar estar mais e mais capacitado para isso. Porque mais e mais os cristãos vão ser questionados. Mais e mais. Ok, irmãos, então é uma insensatez, uma tolice infantil. Vamos abrir aqui no Salmo 14, verso 1, por favor. Salmo bem conhecido, né? Que nós já lemos até. O 53:1 é basicamente o mesmo. Mas vamos observar aqui o 14, verso 1. Salmo 14, verso 1. Diz assim, o salmista assim nos diz. Diz o insensato, o tolo, né? Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Agora olha só,
Um homem que ele não crê em Deus, ele declara que não há Deus, qual é a consequência? Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Então, percebo que quando o homem nega a existência de Deus, a consequência é clara. O resultado é claro. É a corrupção. E evidentemente, irmãos, se ele não crê que Deus existe, ele não adora a Deus. Ele não vai adorar esse Deus. Tá? Ele não tem Deus como um parâmetro da vida dele. Não tem. Se ele não tem Deus como parâmetro, irmãos, ele vai ter qualquer outra coisa. Tá? Ele mesmo vai se tornar o próprio parâmetro da vida dele. Ele mesmo vai servir de parâmetro para a vida dele. Mas não Deus, que é a sua palavra. Um homem que não crê em Deus, ele ignora Deus e os preceitos da lei de Deus. Salmo 1, irmãos, é muito claro. Mostrar isso para nós. Bem-aventurado, muito feliz o homem que não anda, não se assenta, não se detém no conselho dos ímpios, né? Na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. O homem que teme ao Senhor, que crê em Deus e vive debaixo da lei do Senhor, qual é a consequência? Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz segundo a vontade de Deus será bem sucedido. Agora olha só, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha e o vento. Irmãos, a palha que o vento leva tem paradeiro? Não. Você o que juntar lá, vai colocar e queimar. Não tem. Não tem, irmãos. E é interessante que o salmista até encerra dizendo: isso o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho, o destino dos ímpios perecerá. Dois homens, dois estilos de vida, dois destinos. Aquele que conhece a Deus, crê em Deus, na palavra de Deus, vive segundo a palavra de Deus, e aquele que despreza a lei de Deus. Isso é muito claro. Então, diz o insensato no seu coração: não há Deus, corrompem-se, pratica a abominação, já não há quem faça o bem. Segunda coisa, irmãos, todos os homens têm alguma consciência, em maior ou menor grau, da existência de Deus. Por isso, todos são indesculpáveis perante Deus. Vamos para Romanos capítulo 1, versos 18 a 20. Romanos capítulo 1, versos 18 até o verso número 20. A ira de Deus se revela do céu contra o quê? Toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Ou seja, Deus está irado com o mundo, porque o mundo e os homens rejeitam, desprezam a revelação de Deus. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Agora, olha só, irmãos, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. E como é que a gente sabe que existe um Deus? Por meio das coisas criadas, né? Por isso ele diz: sendo percebido por meio das coisas criadas. E a conclusão de Paulo é: tais homens são por isso indesculpáveis. Então, irmãos, no dia do juízo não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa. E volto a dizer, a revelação geral, ela não é suficiente para salvar, mas ela é suficiente para condenar. Porque a revelação geral, ela já mostra que existe um Deus, existe um Criador. E a partir do momento que você olha para a revelação, percebe que existe um Deus, que existe esse Criador,
ela o chama para conhecer esse Deus, para adorar esse Deus. Por isso o texto mostra: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram luz em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Para a gente finalizar, o tempo já está estourando. Terceira coisa: Deus revelado nas Escrituras é o Criador e Rei de todas as coisas, e decretou todas as coisas e as executará de conformidade com o seu propósito. Vamos observar apenas esse texto aqui de Atos 17, versos 24 e 25. Atos 17, versos 24 e 25. Olha só. O Deus que fez. Pronto, a Bíblia está mostrando aqui. Ela está mostrando aqui. Quem fez o mundo? Deus. Mais uma vez ela está mostrando. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, as coisas visíveis e invisíveis. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem a servir por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Irmãos, se Deus tirar, eu sei que alguns aqui se importam mais, mas por 3 minutos, o fôlego da sua vida, você morre. Você morre. Olha o que o homem estava desejando, anelando e lutando há alguns anos atrás, a pandemia. Oxigênio. Isso que nós temos aqui, irmãos. Se Deus tirar, a gente morre. A gente morre. E é interessante, irmãos, a todos, e aqui não tem exceção, a todos Deus dá vida, respiração e tudo mais. Tudo que temos, tudo que somos, o que viermos a ter e ser, não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. Irmão Gabriel. Até um exemplo, na pandemia, numa pessoa dos Estados Unidos, esse não ficaram a ver, que unidade entre muito tempo no bar, né? Muito bom. E aí saiu, foi chorar, disse, não, mas não, ele já pagou, não, estou falando que eles pagaram, estou falando porque há tanto tempo eu tinha esse ar de graça e não agradecia. Amém. Exatamente. Exatamente. Impressionante, né? Impressionante que precisa de uma situação dessa para poder reconhecer isso. Impressionante. E, irmãos, olha, eu lembro que na época, né, os pastores, a igreja ficou tateando, né, tentando realmente encontrar respostas, né, para essa condição. Algumas igrejas até disseram, isso é coisa do demônio. Irmãos, eu entendo, assim como o irmão Gabriel acabou de colocar essa história. Olha, irmãos, foi uma trombeta de Deus. Uma trombeta de Deus para mostrar exatamente quem está no controle de tudo e de todos. Sou Ele. Sou Ele. E muito interessante que muita gente, durante, né, clamou a Deus. E até alguns irmãos, né, que disseram a igreja fechada, né, eu estou com tanta saudade da igreja, quando a igreja voltou, vocês vão se dispersar. Né? Mas mesmo nesse período, muita gente ainda não reconheceu a pessoa de Deus. Não apareceu? Sim, exatamente. Não poderia mesmo, não. Com toda certeza. E ali me enverou mesmo.
Nivelou mesmo. Porque, irmãos, morreu rico, pobre, letrado, analfabeto, enfim. Não adiantava, irmãos. Não adiantava. Quando a crise se instalava, louvado seja Deus, né? Porque Deus nos poupou, no sentido de nós estamos aqui para contar a história. Perdemos pessoas, né? Perdemos alguns até entes queridos. Então, irmãos, nós não precisamos, e é interessante porque esse texto nos mostra, né? Ele mesmo é quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Irmãos, nós não precisamos entender absolutamente nada. A nossa vida, ela não caminha de forma cíclica, repetitiva, né? As coisas vão se repetindo. Não, irmãos, não. A nossa vida, ela não caminha para o nada, né? Para assim dizer. A nossa vida, ela caminha segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. A nossa vida, irmãos, a nossa história, ela caminha segundo os propósitos de Deus. Por isso que a teologia reformada é muito bela mesmo, porque nós cremos que existe um Deus que é soberano. E quando a gente entende essa doutrina da soberania de Deus, irmãos, os decretos de Deus, a gente crê, a gente descansa nessa doutrina, nessas promessas de Deus, a nossa vida, irmãos, ela muda de figura. Isso traz um refrigério, descanso no nosso coração, nossa alma. Vamos para as aplicações. Eu quero apenas observar esse texto ainda de Atos 4, versos 27 e 28, e a gente finaliza e vai para as aplicações. Atos 4, 27 e 28. Nos dito aqui o seguinte, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, agora olha só, guarde bem essa palavra aqui, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, irmãos, não pense que Jesus foi entregue, morto, né? Por Pilatos, porque Pilatos o entregou. Não pense que Jesus foi morto porque os gentios pediram para soltar Barrabás e condenar Jesus, né? Pense isso. Não pense que foi porque os judeus tiveram inveja ou medo, mas foi porque Deus, como diz o texto, foi porque Deus quis que Jesus fosse entregue, que Jesus fosse morto na cruz do Calvário, como Ele mesmo determinou, decretou. A vontade de Deus se cumpriu, e nunca a do homem, ou não a do homem, mas a vontade de Deus. Deus é soberano. Soberano. E faz tudo de acordo com a sua vontade sábia e soberana. Vamos lá para as aplicações práticas e aí a gente encerra, tá? Primeira coisa, irmãos, creia realmente que Deus existe. Creia. Não só por causa das coisas criadas, mas principalmente por seu amor revelado na pessoa bendita de Cristo. É bem verdade que muita gente crê que Deus existe, né? Mas crê apenas por uma questão, como o presidente colocou, por uma questão de religiosidade, por uma questão, né, de uma fé histórica, tradicional, porque o pai e a mãe creem, né? Muitas vezes esse tipo de fé não vai produzir fruto verdadeiro, não vai produzir uma fé salvífica, né? Não é acompanhado de fé salvífica, uma fé que transforma, é uma mera fé tradicional. Segunda coisa, busque ter uma comunhão viva e verdadeira com esse Deus eterno, criador e sustentador de todas as coisas. Irmãos, à medida em que eu conheço este Deus, eu vou conhecer mais e mais este Deus, isso
me leva a um relacionamento pessoal, íntimo e mais pessoal com Ele. Não é apenas uma crença meramente teórica, de conhecimento intelectual, mas é uma crença que me leva a uma vida prática, de estabelecer exatamente, viver, funcionar a minha vida, a viver de acordo com a vontade deste Deus. Então, guardemos essas duas aplicações, tá? Creia realmente que Deus existe, não só por causa das coisas criadas, mas principalmente por seu amor revelado em Cristo Jesus, plano da redenção, tá? E segundo, busque ter uma comunhão viva e verdadeira com esse Deus eterno, Criador e sustentador de todas as coisas. Amados irmãos e irmãs, está claro? Ficou alguma dúvida? Alguma colocação a mais? Se não há, vamos agora ouvir e ver